Kazem Maslum, acusado de uma série de crimes a partir de investigação da chamada Operação Anaconda da Polícia Federal. Ele alegou que foram cometidas irregularidades no processo administrativo disciplinar a que também responde. Vamos rever o voto do relator Jorge Mauric, que por maioria foi acompanhado pelo Conselho. O pedido do juiz foi considerado improcedente. A nulidade que aqui se busca apontar diz respeito ao fato de não ter sido distribuído o expediente que originou o PAD ao Corregedor-Geral da Justiça Federal da Terceira Região, para que relatasse ao órgão especial, ocasião em que se decidiria ou não pela instauração, distribuindo-se a um outro membro do referido órgão. As normas apontadas como violadas são as que ora se transcreve. Artigo 27. O procedimento, Loman, artigo 27, o procedimento para a decretação da perda do cargo terá início por determinação do tribunal ou do seu órgão especial a que pertence ou esteja subordinado ao magistrado. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a instauração do processo proceder-se-á da defesa prévia do magistrado no prazo de 15 dias, contada a entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá ao presidente do tribunal mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2º. Fim do prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentado, o presidente, no dia útil imediato, convocará o tribunal ao seu órgão especial para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração do processo e, caso determinada esta, no mesmo dia distribuirá o feito e fará entregá-lo ao relator. Isso é o que consta na Loman. Regimento interno TRF 3º, artigo 326. O procedimento administrativo para a decretação da perda do cargo terá início por determinação do tribunal, etc. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a instauração do processo será precedida de defesa prévia do magistrado, no prazo de 15 dias, contados a partir da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá ao presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2º. Fim do prazo de defesa prévia, apresentado ou não, o presidente, no dia útil imediato, convocará o tribunal para que, em sessão secreta, decida sobre a instauração do processo e, se determinada, no mesmo dia distribuirá o feito e enviá-lo-á ao relator, que assegurará ao magistrado contraditório a ampla defesa nos termos constitucionais. Resolução 30 CNJ, artigo 7º. O processo terá início por determinação do tribunal pleno ou do seu órgão especial, por proposta do corregedor, no caso de magistrado de primeiro grau, ou do presidente do tribunal nos demais casos. Parágrafo 1º. Antes da instauração do processo, ao magistrado será concedido um prazo de 15 dias para a defesa prévia, contada a data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá ao presidente do tribunal mediante ofício nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2º. Fim do prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentado, o presidente convocará o tribunal pleno ou o seu órgão especial para que decida sobre a instauração do processo. Parágrafo 3º. O corregedor relatará a acusação perante o órgão censor no caso de magistrado de primeiro grau e o presidente do tribunal nos demais casos. Parágrafo 4º. Determinada a instauração do processo, o respectivo acórdão conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Na mesma sessão será sorteado o relator, não havendo revisor. Em que pese a assertiva do requerente, no sentido de que a distribuição do expediente feita diretamente para um relator, ao invés do corregedor-geral, nos termos do artigo 7º, parágrafos 3º e 4º da resolução número 30 CNJ, ofenderia o devido processo legal e o princípio do juízo natural, entendo de outra forma. É que, em verdade, busca o recorrente não a aplicação imediata do artigo 7º, parágrafo 3º e 4º da resolução 30 CNJ, mas sim uma aplicação retroativa, o que demonstra ser inviável, mormente em face do disposto no inciso 13 do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.784/99, aplicável com o permissivo do artigo 24 da resolução mencionada, resolução 30. Segundo a qual a norma administrativa deve ser dada exegese que privilegie o fim público a que ela se dirige, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Compulsando os autos, verifico que o Corregedor-Geral da Terceira Região é quem teve a iniciativa da distribuição do expediente administrativo que originou o PAD, sendo acompanhado pelos membros do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região em sessão de 15 de abril de 2004. Ocasião em que se determinou a distribuição em 16 de abril de 2004, concretizada por despacho da presidência do tribunal, conforme o documento que cito.
Ora, a instauração e distribuição do PAD ocorreu em 16 de abril de 2004, por conseguinte, muito antes da edição da Resolução número 30, cuja edição é datada de 7 de março de 2007, razão por que inviável a retroatividade na espécie. Aplicando-se o princípio tempus restit atum, a regra do artigo 7º, parágrafos 3º e 4º do regulamento referido somente tem imediata aplicabilidade a partir de 7 de março de 2007. Ocorrendo antes dessa data a distribuição, valem as regras anteriores aplicáveis, em caso o artigo 27, parágrafos 1º e 2º da LOMAN e o artigo 326, parágrafo 2º do Regimento Interno TRF da Terceira. Igualmente, não vejo qualquer nulidade decorrente da notificação feita pela relatoria ao requerente, ao invés de ter sido feita pela presidência do tribunal. Trata-se de mera irregularidade, que foi sanada em 16 de setembro de 2004, oportunizando-se, inclusive, nova oportunidade de defesa prévia, o que foi, de fato, aproveitado pelo requerente. Não pode agora buscar a nulidade de um ato que não lhe trouxe qualquer prejuízo, sobretudo por ter o próprio acusado aproveitado-se da oportunidade para aditar a defesa, aplicando-se aqui o princípio da pars nullité sans greffe, consubstanciado no artigo 563 do CPP, aplicado com permissivo do artigo 9º, parágrafo 4º da Resolução 30/CNJ. Desse modo, entendo que não há qualquer ilegalidade nesse ponto. Continuo, eminente presidente, falando agora da publicidade nas sessões administrativas de instauração e instrução. Igualmente, aqui não se afere a violação apontada. A restrição ao princípio da publicidade nessa situação buscou, por óbvio, resguardar a imagem do próprio requerente entre os demais acusados. Hipótese de salvaguarda prevista tanto na norma do artigo 93, 10º da Constituição Federal 88, como no artigo 23 da Resolução 30 CNJ, segundo as quais, Constituição Federal de 88, artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. 10º. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão públicas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Resolução 30 CNJ, artigo 23. Em razão da natureza das infrações, objeto de apuração de processo administrativo, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação, poderá a autoridade competente limitar a publicidade dos atos ao acusado e a seus advogados. Nesse sentido, José Raimundo da Cruz esclarece a inexistência de conflito entre o princípio da publicidade e a necessidade de resguardar certos atos processuais. Portanto, ao fazer uma releitura do artigo 27, parágrafo 2º da LOMAN, conclui o autor que sessão secreta significa que terceiros ou o público em geral não podem ter acesso aos documentos do processo ou aos debates e deliberações do tribunal ou de seu órgão especial. De modo algum se pode admitir que o acusado, ou pelo menos seu advogado ou seus advogados, sejam excluídos da sessão de instrução e julgamento do processo. Essa posição é, de certa forma, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante decisão monocrática exarada pelo eminente ministro Menezes de Direito, para quem é-se disso que o processo administrativo disciplinar envolvendo qualquer magistrado tramita em segredo de justiça ou em caráter sigiloso, a teor do disposto no artigo 40 da Lei Complementar 3579, que de forma cristalina ritualiza a atividade censória dos tribunais e conselhos é exercida com resguardo devido à dignidade e independência do magistrado. Denota-se, portanto, que a pedra de toque em semelhantes questões, como, por exemplo, o procedimento administrativo disciplinar da magistratura, é o segredo de justiça, cujo dispositivo da LOMAN foi recepcionado pelo inciso 60 do artigo 5º da Constituição Federal. Além do mais, os parágrafos 2º, 6º e 7º do artigo 27 da mencionada lei complementar imprestam de forma ainda mais contundente o sigilo às sessões inerentes ao procedimento disciplinar contra magistrado, significando dizer que não prevalece o princípio da publicidade dos atos